O fim da programação manual? Por que o alerta de Andrzej Karpathy sobre o deslocamento de fase está fazendo o Vale do Silício repensar tudo? Quando o homem que criou o termo vibe code, né, código por vibração, diz que está perdendo a capacidade de escrever código manualmente, é hora de prestar atenção. Cara, assim, mais uma vez, existe uma diferença muito grande entre perder o emprego e mudar a forma como você trabalha. E eu tenho adotado essa postura porque eu realmente acho que essa coisa de programar hoje em dia com os agentes de IA realmente mudou. Essa coisa de você passar horas e horas escrevendo código, quebrando a cabeça em qual seria o melhor pattern para aquele método, para aquela classe que você estava escrevendo, eu realmente acho que isso tende a acabar mesmo. Eu não acho que vai ficar sendo assim durante muito tempo. O Andrej aqui, só para a gente entender quem que é esse cara, ele é um pesquisador de IA, ele é fundador da Eureka Labs, empresa focada na modernização e educação da IA. Tô lendo mesmo, porque eu não sei quem que ele é direito. Atualmente ele trabalha para a OpenAI, onde se especializa em aprendizagem profunda e visão computacional, tá bom? Então a gente vê que não é qualquer cara e tal. Obviamente, pessoal, eu tenho muita cautela quando quem está tendo esse tipo de fala são exatamente pessoas relacionadas a empresas que vendem o tal do serviço. Eu acho, sinceramente, que existe sim algum tipo de conflito de interesse ali. Eu acho que essa pessoa tem muito mais interesse em vender o que ele está fazendo do que propriamente dito falando algo que seja diretamente ligado ali ao processo de codificação, de escrever código em si. Mas eu acho que vale a pena dar uma atenção para esse cara aqui, que eu acho que é um texto importante. Vamos lá. A estratégia 80-20 que mudou tudo. No final de janeiro de 26, Andrej publicou o que pode se tornar um dos tópicos mais importantes da história da engenharia de software. O ex-membro e fundador da OpenAI e diretor de IA da Tesla, que literalmente cunhou o termo vibe coding, revelou uma grande novidade. Seu fluxo de trabalho de programação foi completamente invertido. Aqui é o tweet dele falando disso. Aqui é a tradução. Passei rapidamente de cerca de 80% de codificação manual com autocompletar e 20% com agentes em novembro para 80% de codificação com agentes e 20% de edições e retoques em dezembro, escreveu Karpathy em sua postagem viral no X, intitulada Algumas Anotações Aleatórias de Cloud, codificando bastante nas últimas semanas. Este não é apenas mais um influenciador de tecnologia promovendo ferramentas de IA. Quando alguém da estatura do Karpathy, que ajudou a construir o Autopilot na Tesla e contribuiu para a pesquisa fundamental na OpenAI, afirma que os agentes de IA ultrapassaram um limiar de coerência, causando uma mudança de fase na engenharia de software, toda a indústria presta atenção. Atualmente programo quase que exclusivamente em inglês. Talvez a admissão mais surpreendente de Karpathy seja como sua relação com programação mudou fundamentalmente. Na verdade, agora estou programando quase que exclusivamente em inglês. Meio sem jeito, dizendo ao mestre em direito qual código escrever. Em palavras, confessou ele. Qual código escrever em palavras, confessou ele. Essa mudança da digitação do código para a descrição de intenções representa um afastamento fundamental de décadas de prática em engenharia de software. Os atalhos de teclado, a memória muscular da sintaxe, o conhecimento profundo das bibliotecas padrão, tudo isso está sendo progressivamente terceirizado para agentes de IA como Cloud Code e o Codex da OpenAI. Karpathy atribui especificamente o mérito ao Cloud Code Opus 4.5, lançado no final de novembro de 25, como um ponto de virada. Não foi apenas uma melhoria incremental. Foi um momento em que agentes de IA deixaram de ser apenas ferramentas úteis de autocompletar para se tornarem verdadeiros parceiros de colaboração.
Aqui ele tá usando o... parece ser o Visual Studio mesmo, não é o cursor não. Apesar que poderia ser o cursor também, tranquilamente. O aviso da atrofia que preocupa os engenheiros. Em meio às observações entusiasmadas de Carpati sobre o aumento da produtividade e a diversão do desenvolvimento assistido por IA, havia uma confissão preocupante que tocou numa ferida sensível entre desenvolvedores em todo o mundo. Já notei que estou começando a perder gradualmente a minha habilidade de escrever código manualmente. Isso não é teórico. Um dos engenheiros de IA mais respeitados do mundo está vivenciando ativamente uma deteriorização de suas habilidades. Carpati explica que a geração de escrever código e discriminação ler código são capacidades diferentes no cérebro. Galera, deixa eu aproveitar esse ponto aqui. O Lucas Montano fez um vídeo onde ele fala exatamente disso. Notebook. O caso Abacate Pay, 6 meses deve. A alegria de programar desapareceu. Eu realmente sugiro Tu também tem a sensação de que eu sugiro a galera assistir esse vídeo. Vou deixar um pouquinho aqui rapidinho só para vocês verem a introdução. que programar ficou chato, cara? Como é que é programar hoje em dia? Tu vai lá, tu faz um prompt, tu espera 10 minutos, 20 minutos, tu revisa um trecho de código, tu pede para corrigir uma coisa ou outra e aí repete novamente. Será que eu entendo essa introdução dele. Entendo inclusive o tom um pouco mais triste. Eu sou um tipo de desenvolvedor que eu realmente tenho prazer em escrever código. Era algo que eu gostava. Talvez por conta do autismo, por causa do hiperfoco, por causa de pode ser uma série de coisas. Mas quando eu estava escrevendo código, eu realmente entrava ali dentro e ficava. Muitas vezes as pessoas falando do meu lado e eu sequer escutava. Então essa coisa de perder a alegria de escrever código, ela... de uns tempos pra cá começou a fazer um pouco de sentido. Eu comecei a ter esse feeling, começou a fazer sentido pra mim também. Outro dia eu tava conversando aqui com um amigo e eu percebi que eu não escrevo um código de fato, eu não escrevo um método, uma função, eu não vou fundo no código quase que desde outubro do ano passado, que eu tô, obviamente, assistindo a codificação, é uma codificação assistida que eu pratico, eu não simplesmente dou o prompt aqui, vou lá na cozinha e volto quando tá pronto e só testo para ver se tá funcionando. Eu gosto de assistir o código. É o mais próximo que eu consigo chegar, inclusive, de codar pessoalmente mesmo, assim, diretamente. Mas tem diminuído mesmo. E assim, a correria do dia a dia também me empurra para essa situação onde eu não tenho tempo para poder ficar escrevendo, né? As entregas, eu já sinto uma cobrança em ter entregas mais rápidas. Sabe? Então eu realmente, esse vídeo do Montano, junto com esse texto, fez um puta de um sentido pra mim aqui, tá bom? Embora ele ainda consiga revisar código gerado por IA com eficácia, o ato de escrevê-lo em si, aqueles pequenos detalhes detalhes são maioria sintáticos envolvidos na programação está desaparecendo. Mas eis o paradoxo, você consegue revisar o código perfeitamente, bem mesmo que tenha dificuldades para escrever. Essa distinção entre geração de código e compreensão de código cria uma zona de conforto perigosa. Engenheiros podem manter a ilusão de competência enquanto suas habilidades fundamentais se deterioram. É como ser capaz de criticar um romance sem ser capaz de escrevê-lo. Você mesmo, um crítico sem criação. Os 10 engenheiros, de 10 engenheiros a exércitos de um homem só. As reações do tópico de Carpati revelaram a profundidade com que essa mudança está sendo sentida em toda a indústria. Ethan He, engenheiro de xAI, empresa de IA de Elon Musk, engenheiro da xAI,
Um ex-pesquisador da NVIDIA resumiu a nova realidade sem rodeios. Um engenheiro 10 vezes pode ser um exército de um homem só. Charles Will, outro engenheiro de IA extensiva, foi além, sugerindo que os fundadores agora podem se dividir com agentes de programação. Assim como o investidor de capital de risco divide o capital entre um portfólio de empresas. As implicações para startups são impressionantes. Fundadores individuais agora podem lançar o que antes exigia equipes inteiras de engenharia. Cara, eu tenho um pouco de... Eu ainda olho para esse tipo de declaração com muito cuidado, tá? Porque uma coisa, é importante entender isso. As pessoas que estão usando isso aqui são pessoas que são, em sua maioria, grande maioria, pessoas técnicas. Um engenheiro de IA extensivo, um engenheiro da XAI, o cara que era um dev, um programador. Esses caras têm uma noção técnica do que está sendo feito ali muito diferente de um cara que é de produto ou de um cara que simplesmente quer começar uma startup. É importante entender que, por exemplo, para uma startup começar é, lançar projetos inteiros sem a necessidade de uma equipe de engenharia, implica que esse cara, mesmo com a ajuda da IA, ele vai ter que ter algum conhecimento do que está sendo feito ali. Então, calma, é sim possível, por exemplo, pequenas startups com 2, 3 devs ou 2 devs conseguir lançar um produto que sim, anteriormente eu ia precisar de uma equipe de engenharia inteira, com DevOps, com programadores, com front-ends, que é possível você ter hoje uma equipe reduzida, sim, é. Agora, o cara fazer isso sozinho, igual aqui, né, implicação de startups é impressionante, fundadores individuais, eu não acho que isso seja tão simples assim, a não ser que esse fundador individual seja uma pessoa técnica. Aí, sim. Mas um cara totalmente cru em tecnologia, esse cara, não sei. Eu ainda fico muito. É porque tá sendo muito tratado como sendo, assim, uma coisa mágica. Você vai clicar no botão, você vai mandar uma frase, clicar no enter e pronto, a mágica vai acontecer. E o que eu tenho visto por prática não é isso. Entendeu? Mas talvez a resposta mais reveladora vindo de alguém de dentro da máquina, Boris Cherny, um funcionário da Anthropic e criador do próprio Cloud Code. A equipe de Cherny revelou que é composta principalmente por generalistas e composta por engenheiros que agora operam de maneira radicalmente diferente. Deixa eu passar para inglês aqui só para eu entender esse contexto, porque está um pouco... Estou entendendo aqui... Aqui, mostly generalists filled with 10x who now operates in a radically different way. Pretty much 100% of our code is written by Cloud Code. Entendi. Não tá dentro aqui da tradução. Praticamente 100% do nosso código é escrito pelo Cloud Code, escreveu ele. Para mim, pessoalmente, tem sido 100% por mais de 2 meses. É exatamente mais ou menos o período que eu tô também. Eu nem sequer faço pequenas edições manualmente. Eu ainda faço algumas, mas realmente eu tenho visto que até, por exemplo, questão de nomenclatura de variável, que era uma coisa que a IA gerava muito de forma genérica ali, não deixando tão preciso, a IA tem feito um pouquinho mais, tem sido um pouco melhor dos tempos para cá. O paradoxo da qualidade. Quando a IA analisa a IA, a admissão de Cherry sobre problemas de qualidade de código deveria preocupar qualquer pessoa que esteja celebrando essa transição. Ele reconheceu que os agentes de IA podem complicar demais as coisas e deixar código morto por aí. As soluções que funcionavam em 100 linhas acabam se tornando monstruosidades de 1000 linhas. Construções ineficientes e frágeis. A solução dele, IA revisando o código escrito por IA. É muito louco isso, né? Cara, por que eu tenho tentado a revisão de código, o código assistido e não simplesmente um vibe coding de forma muito generalizada? Muitas vezes soluções muito simples acabam realmente virando uma solução com, sei lá, 10 camadas de abstração. A gente tem que ser capaz de fazer o simples. A IA nem sempre vai ser. Se você botar para a IA que a solução
de design é X, ela vai seguir a solução de design, às vezes ao pé da letra demais, né? Porque o que ela tem de consumo é aquele conteúdo acadêmico, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, quando ele fala isso daqui, soluções de 100 linhas acabam virando 1000 linhas, é porque isso aqui realmente acontece. Isso aqui realmente pode acontecer, tá bom? É importante a gente ter esse cuidado, porque às vezes a gente tá falando aqui em números de linhas e tal, e a pessoa pode levar muito isso ao pé da letra, mas a questão não é as 100 linhas, a questão é a eficiência disso. Se eu precisar escrever 1000 linhas para fazer algo que poderia ter sido feito com 100 linhas de código, eu possivelmente estou dando mais voltas do que o necessário, e eu gastei mais tempo. Então, eu sempre falo, performance não é só sobre quanto tempo a aplicação demora para te retornar uma informação X. Performance também é o tempo que você demora para entregar a sua tarefa. Entendeu? Então, tudo isso, no final das contas, é contado. Essa abordagem recursiva, usar uma IA para limpar código deixado por outra, representa uma eficiência elegante ou uma dependência preocupante, dependendo da perspectiva. Como observou um comentarista do Hacker News, revisar código sem tê-lo escrito é um terreno perigoso. Tente revisar um código que envolva sistemas embarcados, SIND, FPGA, sem antes aprendê-lo. A lacuna de conhecimento não desaparece, ela apenas fica escondida atrás de uma aparência de competência de IA. A nova divisão, construtores versus programadores. As observações de Karpathy sugerem uma bifurcação emergente na profissão de engenharia. Em suas palavras, o mestrado em Direito com ênfase em programação dividirá os engenheiros entre aqueles que gostam principalmente de programar e aqueles que gostam principalmente de construir. Durante anos, essas duas coisas foram a mesma pessoa. A arte de escrever código elegante era inseparável da satisfação de construir sistemas funcionais, mas os agentes de IA estão desvinculando essas atividades. Agora você pode ser um construtor prolífico sem ser um programador habilidoso, da mesma forma que pode ser um escritor prolífico sem saber como fabricar o papel. Essa divisão levanta questões incômodas sobre o futuro do ensino da ciência da computação. Se os melhores profissionais da área estão sofrendo com a atrofia de suas habilidades após apenas 2 meses de uso intenso de IA, o que acontecerá com a próxima geração de engenheiros que sequer desenvolverá essas habilidades? Como alertou o comentarista, isso também é um péssimo presságio para a próxima geração, que em seus anos de formação evitará escrever código e, portanto, não conseguirá desenvolver sequer uma noção do que é um bom código, como ele funciona, por que funciona, por que se tomam certas decisões e não outras. A vantagem da tenacidade. Por que IA nunca se cansa? Uma das observações mais fascinantes de Karpathy foi sobre a diferença psicológica entre agentes humanos e de IA. É tão interessante observar que um agente trabalhando incansavelmente em algo, escreveu ele, eles nunca se cansam, nunca se desmoralizam. Simplesmente continuam tentando coisas que uma pessoa teria desistido há muito tempo para lutar outro dia. Cara, eu não sei, velho. Igual eu falei no início, assim, eu tenho um pouco de medo desses pontos de vista de quem trabalha diretamente ligado, porque eu tenho a impressão de ser um pouco tendenciosa. E, de fato, se você botar a IA para fazer alguma coisa, ela vai fazer eternamente aquilo ali. Se você tiver... Ela não se cansa como eu e você. Mas é complicado, é bem perigoso isso, né? Meio perigoso você colocar a IA no mesmo degrau que os seres humanos, né? Não se trata apenas de velocidade, mas sim de persistência. Os seres humanos têm limites cognitivos e emocionais. Sentimos fadiga decisória, frustração e a necessidade de pausa. Os agentes de IA contornam completamente essas limitações, aplicando interação exaustiva a problemas que causariam esgotamento humano. Mas há um lado sombrio nessa persistência. Os agentes de IA não sabem quando parar. Eles continuarão insistindo em uma abordagem subótima em vez de repensar a arquitetura. Geração de 1000 linhas quando 100 seriam suficientes? Não porque não consigam fazer melhor, mas porque lhes falta discernimento para saber quando parar. E até para saber o que é melhor aqui. Eles não conseguem diferenciar isso. Eles pensam apenas na solução. O golpe no ego e a troca cognitiva. A honestidade de Karpathy sobre a adaptação psicológica é necessária
necessária é revigorante. Usar agentes de IA fere o ego, admite ele. Há algo inerente, degradante em pensar em passar de criador a diretor, de artesão a crítico. Lembra que eu gravei um vídeo falando sobre o tempo dos artesãos de código que tinha acabado? Os artesãos da web? No entanto, ele considera que a troca vale a pena, porque programador com IA é mais divertido. A monotonia é eliminada, restando apenas a arquitetura criativa e a solução de problemas. Uma coisa que eu posso falar, assim, nesses 2 últimos meses, de novembro para cá, principalmente, eu tenho escrito menos código, estou mais mesmo ali deixando a IA, né, tomando algumas decisões juntamente da IA. Mas uma coisa eu tenho que admitir, que é um fato, assim, eu tenho me focado muito mais na coisa de ser um engenheiro de software, né? Acabei de perceber um negócio aqui, só um minuto. Então eu tenho focado muito mais em questões de engenharia, de design patterns ali, do que eu fazia antes. Até porque antes eu tinha que dividir esse tempo de decisões com o código, com a escrita do código, isso de fato. Essa reformulação é crucial. O futuro da engenharia de software pode não estar em escrever código melhor, mas em fazer perguntas melhores. O engenheiro se torna um gerente. O engenheiro se torna um gerente de produto, arquiteto de sistemas e especialista em garantia de qualidade, tudo em um só, direcionando o trabalho da IA em vez de executá-lo. Mas, como o próprio Carpati alerta, essa eficiência tem um preço. A habilidade de aprender a usar LM atual pode se depreciar à medida que os modelos evoluem. Isso aqui é um ponto muito importante, e é importante a gente entender o seguinte: o prompt que você escreve hoje, que é extremamente eficiente, talvez na próxima atualização ele vai perder um pouco de relevância. Existe uma coisa que eu estava pensando outro dia sobre você a gente tem essa coisa no TI de que a gente tem que estar sempre atualizando, né, se atualizando, a gente tem que estar sempre procurando por melhorias. Eu acho que a IA vai forçar isso um pouco mais, porque é óbvio que existem atalhos ali, existem atalhos para você fazer as perguntas de forma melhor para LLM, isso aí é fato. Você pega um codex e põe no seu computador, vai trabalhar com ele, existe uma diferença entre só escrever um prompt de forma aleatória e você colocar um negócio de um jeito específico que vai te atender, vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente. Então, esses truquezinhos que você vai ter que aprender, você vai ter que estar atualizando eles com maior frequência. Os truques de engenharia hoje se tornam um folclore obsoleto amanhã. O engenheiro corre o risco de se tornar um eterno iniciante, sempre aprendendo novas interfaces de IA enquanto suas habilidades técnicas essenciais se atrofiam. Por isso que eu acho que é importante continuar estudando. Tente programar por você mesmo, esse tipo de coisa. O que acontece com a diferença de 10 vezes? Talvez a questão mais provocativa levantada por Carpati seja sobre a desigualdade. O que acontece com o engenheiro 10x? A proporção de produtividade entre engenheiro médio e engenheiro com melhor desempenho, é bem provável que essa provocação aumente bastante. Os agentes de IA não democratizam a produtividade de forma igualitária. Engenheiros com profundo conhecimento em design de sistemas, forte intuição arquitetônica e excelentes habilidades de comunicação podem multiplicar sua produção drasticamente. Aqueles que não possuem essas habilidades fundamentais podem se ver incapazes de direcionar agentes de IA de forma eficaz, é o que eu estou acabando de falar, ampliando a lacuna entre profissionais de elite e os desenvolvedores medianos. O engenheiro que supera as expectativas em 10% se torna um engenheiro que supera as expectativas em 100%, quando considerado ali, principalmente, eu acho, a questão de que você está se comunicando cada vez melhor com a IA e a IA está produzindo código para você, né? O engenheiro mediano corre o risco de se tornar obsoleto, não substituído pela IA, mas por outros engenheiros que utilizam a IA com maior eficiência, com maior eficácia. A verdade incômoda, não podemos impedir isso. Ao ler as centenas de comentários na thread de Carpati, as discussões subsequentes no Hacker News,
Surge um consenso. Essa mudança é inevitável, porque os ganhos de produtividade são significativos demais para serem ignorados. Você pensa que, beleza, vamos supor que um desenvolvedor mediano tem um aumento de 10%. Cara, ainda é 10% de aumento na produtividade. Tá? Não é algo que pode ser ignorado. Se você pensar que talvez o desenvolvedor mediano está trabalhando em empresas menores, de médio a menor porte, não está nas grandes FANGs, nas grandes empresas de tecnologia, cara, ser um dev mediano, com 10% a mais de ganho, é um ganho considerável sim, tá? E se você tiver 2 devs, você tem 20% de ganho. Obviamente, cara, se você puder pagar um dev para ter 100% é melhor, mas não se ignora 10% de ganho em produtividade, tá? Os engenheiros que sentem ansiedade em relação à perda de habilidades são os mesmos que admitem não conseguir voltar à programação manual. Como escreveu um comentarista, você tem sorte de poder se dar o luxo de não sofrer com a atrofia de suas habilidades. A pressão competitiva do setor garante a adoção, quando seus concorrentes estão lançando funcionalidades 5 vezes mais rápido usando agentes de IA. Manter a pureza por meio de codificação manual se torna um risco para a carreira, não uma virtude. Porque, cara, as outras startups, as outras empresas estão entregando o código mais rápido. Não se atentar a isso faz sim você um programador ruim, mesmo que você tenha excelentes habilidades de codificação. Opa, deu um saltão aqui. Welcome to Cloud Code, while, enquanto curioso, question everything, vá dig deeper, né, vá fundo, connect pontos, keep thinking, né, se mantenha pensando. Estratégia de sobrevivência, evitando a armadilha da atrofia. Em meio à preocupação, alguns comentaristas oferecem estratégias práticas para manter as habilidades enquanto se utiliza a IA. A abordagem do projeto por hobby, use agentes de IA para trabalhos onde a velocidade é importante, mas esforce-se para programar manualmente em projetos paralelos usando tecnologias desconhecidas. Eu tenho feito isso um pouco. Eu tenho um projeto que eu já falei no ano passado que eu tenho alguns projetos para mexer. Um deles é um aplicativo feito em React Native. Eu já tenho alguma experiência com React, mas eu não sou um programador React especificamente. Então eu estou trabalhando em um projetinho de um aplicativo em React Native e de finanças pessoais para me auxiliar aqui em questões da minha casa em específico. Então eu tenho feito isso sim. Eu estou dando umas blocadas, talvez eu tenha que usar IA para me ajudar. Mas aí eu espero uma hora ou outra conseguir publicar elas. Não é algo que eu estou tão a fundo, não. O método da prática deliberada. Mesmo ao usar IA, escreva primeiro os algoritmos críticos manualmente antes de compará-los com as soluções de IA. Eu também tenho feito um pouco disso, mas menos ultimamente, principalmente na empresa, onde eu escrevia a parte grossa, né, vamos dizer assim, do que eu queria que acontecesse. Por exemplo, se eu estava escrevendo, escrevendo um CRUD ali e eu quero fazer o salvar dados no banco, por exemplo, eu ia lá e escrevia toda a função que fazia salvava, criava, né, o create ali no banco, salvava ele lá, e aí depois eu vinha com a IA para poder fazer, né, as validações, passar para as layers do DTO, do use case ali, montar tudo direitinho, passar para fazer um clean code, fazer esse tipo de coisa. Eu estava fazendo muito disso há algum tempo atrás. O protocolo de revisão em primeiro lugar. Sempre entenda o código profundamente antes de aceitá-lo, mesmo que você não o tenha escrito. Uma outra coisa que eu tenho tomado também como atitude é de documentar tudo. Quando eu estou fazendo alguma coisa, assim que termino aquela tarefa, eu não espero o contexto acabar para ir para outra. Tipo, eu não vou para outra tarefa, depois eu volto. Eu testei, fiz um negócio, testei, funcionou, tá bacana, tá certinho, ótimo. Documenta isso para mim. Adicione key code parts, adicione descrição do que está acontecendo, adicione o resultado esperado. Eu tenho feito isso para documentar, porque, gente, a gente esquece. Ainda tem essa questão, a gente esquece, né? Estratégia de rotação. Afaste-se periodicamente da assistência de IA para recalibrar suas habilidades de programação manual. O fio, se você está fazendo tudo isso aqui de cima, você automaticamente está fazendo isso aqui.
O fio condutor, intencionalidade. A atrofia das habilidades só é inevitável se você permitir. Os engenheiros que prosperaram nessa nova era são aqueles que equilibram estrategicamente o uso da IA com a prática deliberada. Isso eu acredito. O ponto de inflexão de 2026. O lançamento de Carpaccio em janeiro de 2026 parece significativo. A combinação do Cloud Opus 4.5, janelas de contexto aprimorada e arquiteturas de agentes refinadas parece ter ultrapassado um limite que as versões anteriores não conseguiam alcançar. Estamos testemunhando o que poderá ser considerado no futuro o momento em que a engenharia de software mudou fundamentalmente, quando a profissão passou do trabalho manual para a orquestração por IA. A questão não é se essa mudança é boa ou ruim, ela está acontecendo de qualquer forma. A questão é como os engenheiros se adaptam, como a educação evolui e como a indústria garante que a eficiência de hoje não se torne crise-dependência de amanhã. Como Carpaccio disse com sua honestidade característica, observar agentes de IA programando é incrivelmente divertido, inspirador e quase narcisista. Como assistir a uma versão mais jovem, mais fofa e mais energética de si mesmo. Mas ver a si mesmo definhar em tempo real, esse é o preço a pagar para entrar neste novo mundo. O que você acha? Você está sentindo alguma perda de habilidade por conta do nananã, de IA? Se você está resistindo à mudança ou abraçando, eu gostaria muito de saber a sua expectativa. Vamos ver se tem algum comentário. É um centro de nananã. Atualmente estou me aprofundando em ciência de dados, visualização de dados e algoritmos. Sou apaixonado por conectar, não teve muita... Entendo a necessidade de saber programar e ler linguagem assembly às vezes, mas sou muito grato por termos avançado a uma programação de nível mais alto. Já experimentei atrofia precoce, assustador, senti que sua competência está diminuindo, é revigorante retornar o controle nas mãos dos mestres em direito, né? Mas definitivamente há um ganho de produtividade se eles forem usados corretamente. Bom, essa coisa sobre IA é um assunto repetitivo, como eu falei já. Eu acho que vai ser assim, tópico principal em 2026, porque já está mudando, já mudou já com a forma como engenheiro de software atua no mercado. Eu sinto as empresas cada vez mais insistindo e querendo essas soluções mais prontas, insistindo que você use IA cada vez mais e mais e mais e mais para você ter entregas maiores e mais consistentes. Eu não acho que isso vai voltar atrás de forma alguma. Eu acho que a tendência daqui para frente é que agentes de IA se tornem cada vez mais evidentes dentro das empresas, inclusive daqui a pouco em empresas menores. Eu acho que é o que vai acontecer. E também acho que, cara, a gente está vendo uma mudança de paradigma muito grande. É inevitável. Isso é inevitável. Eu imagino que daqui a pouco vão começar a aparecer agentes de IA especialistas. O agente de IA especialista em PHP, o agente de IA especialista em Java. Eu acho que isso é algo que pode acontecer no futuro. Talvez não agora. Mas que os programadores mais generalistas tendem, né, a ganhar, os engenheiros mais generalistas tendem a ganhar um espaço maior agora. Isso aí tá muito evidente que algo vai acontecer. E é como ele disse aqui, quanto melhor profissional você for, quanto mais assertivo você for, talvez maior você seja evidenciado na empresa e no mercado ali que está no seu redor, né? Bom, eu acho que o texto em si já fala por si só, não tem muito mais o que eu acrescentar aqui. Esse é um texto exclusivo para membros do Medium, então nem vou adicionar o link dele lá. Eu não vi aqui se ele tem, por exemplo, um link no Tab News. Geralmente eles gostam de colocar no Tab News para poder ficar aberto em outras mídias também. Mas eu não vou nem adicionar ele, já que o texto é só para membros. E inclusive isso é algo que eu quero fazer mais. Eu quero tentar achar mais desses textos só para membros no Medium, porque eu acho que é um conteúdo que muita gente perde por causa dessa coisa de exclusividade. Então eu vou tentar trazer. Eu tenho uma assinatura premium porque eu ganhei e enfim, até hoje não cancelou, não sei nem por causa de quê, mas enfim, tá aqui e eu vou usando. Bom, e vocês? O que vocês têm achado dessa mudança? Como vocês estão enxergando essa mudança no mercado de trabalho, nas empresas onde vocês trabalham? Um ponto que eu acho muito importante, tem um amigo que comenta de vez em quando nos vídeos aqui, ele tá como... O nick dele tá Java Overemployed. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Isso, o Java Overemployed, e ele trabalha para duas empresas. Eu imagino que trabalhar para duas empresas hoje em dia com a IA é muito mais fácil. Eu imagino, não, é muito mais fácil. Eu tenho aqui meus clientes também. E, por exemplo, tem um projeto meu que é basicamente para uma empresa da Flórida e eu, toda vez que eu recebo uma tarefa, eu ponho na IA aqui e deixo a IA ir trabalhando. Eu vou revisando e tal. Obviamente, como eu falei, eu estou fazendo programação mais assistida, mas, cara, imagina o tempo que eu teria de dedicar. E para o contratante, para a pessoa que me contrata, inclusive, é muito bom esse, porque ele acaba conseguindo ter mais trabalho, mais coisas prontas em menos tempo, ele economiza, me paga, enfim. É bom para todo mundo, né? Deixa aí nos comentários como tem sido a sua realidade com o uso da IA. Vamos tentar focar um pouco os conteúdos os comentários nesse sentido. Mas, cara, sinta-se livre para criticar. Eu só tô querendo assim, eu queria ter um pouquinho do ponto de vista de vocês no uso do dia a dia, como vocês estão usando. Tá fazendo sentido para vocês? Está sendo bom? Está sendo produtivo? Não está sendo produtivo? Eu queria ter essa visão. Que eu acho que me ajuda, inclusive, na criação de novos conteúdos. Acho que seria muito interessante. Não esquece de deixar aqui os seus comentários, o seu curtir nesse vídeo. Se inscreva no canal, como eu já disse algumas vezes aqui, está sendo muito importante, está sendo muito legal ver o, o trabalho, o projeto, né? Ver o canal crescendo. E no mais, pessoal, como sempre, valeu.